Bem, gente, os terraplanistas sempre alegam que a água não faz curva e afirmam que a água sempre tende a um nivelamento natural, não é mesmo? Mas vamos testar a procedência disso. Bem, aqui nós temos um singelo copo com água e de fato a água está nivelada e não importa se o fundo do copo fique curvo, né? Não importa que haja uma protuberância no fundo do copo, não importa o formato do fundo do copo, de fato, a superfície da água se manterá nivelada. Já nesse copo aqui, nós temos um fundo mais diferenciado, né? Ele tem ali um formato diferente, mas é claro que a água se mantém reta. E aqui não importa se a gente mexe o copo de um lado para o outro, perceba que a água se mantém na horizontal nivelada com qualquer superfície, né? Utilizando a superfície do carro aqui como referência. Mas nada no universo, gente, é sem causa. Sempre há uma razão explicativa por trás de todos os fenômenos da natureza. No caso aqui, a superfície do copo, ainda que fosse mais curva, não exerce força gravitacional suficiente para gerar a curva na superfície da água. E a água, ela se mantém nivelada com a superfície do carro, mesmo quando eu peguei o copo e curvei para os lados, porque a força gravitacional da Terra é muito mais preponderante do que a do carro ou a do fundo do copo. Há uma razão por trás desse comportamento da água. Achar que há uma tendência natural para a água sempre se nivelar é coisa de gente que simplesmente pensa, né, sem utilizar a lógica e ignorando ali, descartando as próprias leis da natureza. Lembremos que a gravidade é a mais fraca de todas as forças. Por exemplo, a força de gravidade entre um elétron e um próton é 1 quintilhão de vezes menor do que a força elétrica que está sendo conduzida ali no momento. É por isso que os efeitos da gravidade começam a fazer mais sentido quando observamos objetos maiores, com mais massa, motivo pelo qual a Terra tem uma superfície curva e ela curva a água, que é apenas uma malha fina nessa superfície. Por quê? Porque a Terra, sim, é maciça o suficiente para curvar a água ao seu redor. E eu vou deixar com vocês um experimento interessante que mostra que forças curvam a água, dado que a gente não pode simular a gravidade num ambiente pequeno, de pouca massa, a constante gravitacional ela é muito pequena, então ela não é relevante para corpos de pouca massa. Mas a gente pode utilizar outras forças, por exemplo, a força magnética. Quando a gente utiliza uma água magnetizada e utiliza um ímã curvo ali, a água ela obedece à curva do objeto. Portanto, isso prova que a força ela atua curvando a superfície da água. E se você aceita que uma força magnética ela curva uma água magnetizada, logo, um objeto de força gravitacional relevante, como um planeta, ela poderia, pelo mesmo princípio, não só físico, mas lógico, também curvar a água perfeitamente. Vejam o experimento. Bem, aqui nós temos um ímã levitando acima de uma superfície e é jogado sobre ele um fluido magnetizado líquido. E percebam que o líquido simplesmente vai adotando a forma do ímã, se curvando conforme as curvas do ímã. Agora você imagine o oceano, que se encontra na superfície de um planeta imenso, com muita gravidade, e esse planeta é tão grande que esse oceano forma uma camada absolutamente microscópica comparado ao tamanho do planeta. Portanto, é isso, gente. Temos aí um experimento claro que mostra que na presença de forças, um líquido sim se curva.